todas as sobreviventes de mães narcisistas. Eu me chamo Silvana Franco e sou psicoterapeuta. Vamos voltar no tempo e entender um pouco da relação com nossa mãe quando nós éramos bebês? Hoje eu vou trazer a partir desse assunto que eu acho bem interessante, sobre a mãe e o vínculo emocional com a filha. É aí que tudo se inicia. Para ter um entendimento de como ocorre esse processo com uma mãe narcisista, nós precisamos entender primeiro como ele se desenvolve. Para a psicologia, segundo Freud, todos nós nascemos narcisistas. O recém-nascido é narcisista porque toda a sua energia é voltada para ele mesmo. Ele só se preocupa com ele. Ele ainda não consegue perceber o externo. Ele não consegue perceber o outro. Isso é uma coisa natural que acontece com todos nós. É o que nós chamamos de narcisismo primário. Eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento psicossexual infantil, que tem algumas fases, mas eu vou falar especificamente da primeira delas, que é a fase oral. Todas as fases do desenvolvimento são importantes para formar nossa personalidade. Para a psicanálise, é nessa primeira infância que a personalidade se estrutura e faz parte de cada um de nós ao longo da vida. Se a criança tiver um desenvolvimento adequado em cada uma das fases, ela terá como resultado uma personalidade mais saudável. O que pode acontecer se uma criança não tiver um desenvolvimento satisfatório na fase oral? Bom, desde o útero materno, a criança desenvolve o instinto de sucção, de sugar. O ato da sucção, no momento da amamentação, vai bem além da relevância dela estar se alimentando. Todos os outros sentidos, o tato, o olfato, a audição, também serão super importantes nesses momentos. A troca entre o bebê e a mãe, explorando esses sentidos, o bebê passando a mãozinha na mãe, a mãe cantando uma canção para o bebê. Mas é a boca por onde ele suga o leite e recebe o alimento que será a estrela do show. É por onde o bebê começa a sentir o prazer, o acolhimento, a proteção. É a porta de entrada, digamos assim, do bebê começar a ter esses sentimentos na relação com sua mãe. No início, o bebê ele não percebe o outro como outro. Ele não percebe que há uma separação entre ele e as outras pessoas, ou mesmo os outros objetos. Ele acredita que a mãe e ele são o mesmo ser. A amamentação ela é de extrema importância para o bebê. É a partir desse processo que começa a se estabelecer o vínculo emocional entre ele e a sua mãe e como o bebê interpreta esse vínculo. Quando eu falo de amamentação, eu não estou especificando as mães que amamentam no seio. Também estou falando da amamentação com a mamadeira. Aqui pode-se entender que a mãe despenderá nesse momento toda a atenção, todo o amor nessa troca com o bebê. E o bebê geralmente responde a isso. Ele sente isso e responde com o olhar, passando a mãozinha no corpo da mãe. Então é dessa forma que começa a se criar um vínculo emocional saudável entre a mãe e o bebê. O eu do bebê começa a ser construído, tendo como base o corpinho dele e das suas necessidades físicas. A necessidade de ser alimentado, de ser tocado pela mãe, de ouvir sua voz, de sentir seu cheiro. Mas as necessidades psíquicas que vão se formar nessa troca são tão relevantes quanto as físicas. Será que essa troca sempre acontece de forma favorável? Com afeto, com atenção da mãe, com bons sentimentos da mãe, com amor? O que acontece se a fase oral não for concluída de uma maneira satisfatória, de uma maneira adequada? Ela vai acarretar uma fixação da pessoa nessa fase. Isso quer dizer que em outras fases da vida, como a própria infância, a adolescência e mesmo a fase adulta, ao vivenciar situações conflitantes que geram angústia, a tendência é que a pessoa retorne inconscientemente a essa fase do desenvolvimento. Essa fase pode ter sido vivenciada de forma inadequada de duas maneiras. Ou ter dado muito prazer ou muita frustração para o bebê. Se as necessidades do bebê, ao estabelecer o vínculo emocional, não foram supridas, isso vai gerar muita frustração. Se as necessidades foram tão bem satisfeitas, a pessoa vai relutar em deixar para trás
os benefícios psicológicos dessa fase. Vai ser um excesso de satisfação. É claro que nós não vamos ter plena consciência do que ocorreu nessa fase, porque nós éramos bebês. Mas nós podemos ter algumas pistas do que pode ter acontecido, através da fala da nossa mãe, de coisas que ela conta dessa época. E também de alguns comportamentos que nós vamos manifestar ao longo da vida. Os próprios comportamentos vão dizer como nós vivenciamos essa fase do desenvolvimento. No próximo vídeo, eu vou trazer o meu depoimento sobre essas pistas e comportamentos que fazem parte da minha vivência, nesse início do estabelecimento do vínculo emocional com a minha mãe narcisista. E eu vou falar como e por que esse processo acontece de forma insuficiente e sofrível com a mãe que tem esse transtorno. Eu espero que vocês tenham gostado, que inscrevam-se no canal, deixem seu like e compartilhem com quem se interessa por esse assunto. Até a próxima. Tchau!